Olá pessoal, como estão nessa quarentena? Vamos para mais um vídeo da série sobre o corona e suas consequências, suas relações com as teorias sociais. A ideia é que eu vá lançando vídeos diários sobre esse tema, sobre essas articulações, conforme os assuntos também vão emergindo e conforme eu vou tendo insights, insumos para falar. Como ainda tem bastante coisa, eu tô planejando fazer vídeos diários, mas vamos ver como que as coisas vão se desenrolar e a partir daí a gente reestrutura ou não os vídeos dessa série. Como a gente não sabe o que vem por aí, pode ser que a frequência diminua ou continue igual. Bom, eu queria dar continuidade, porque eu acho que o último vídeo ele ficou um pouco corrido, sobre a questão das disciplinas, poder, biopoder e entrar também no tema da governamentalidade. A gente viu no vídeo anterior o surgimento do biopoder, o surgimento do corpo como um local de discursos e práticas que visavam a regulação e a normalização. E a partir daí, o pensamento de Foucault nos leva a perceber como esse poder passa a ser entendido como um agente que se produz e se dilui capilarmente nas práticas, e ele só pode ser compreendido, então, a partir de um feixe de relações sociais que tem uma dimensão histórica, espacial, temporal. E eu falei muito no século XIX, XX, do biopoder, mas se a gente for voltar um pouco na história, na transição da Idade Média para o capitalismo, a gente já percebe o surgimento da ideia de uma população que precisava ser gerida, já no século XVII, como um problema econômico e político. Por quê? Porque bem nessa transição, que não foi uma transição pacífica da Idade Média do feudalismo pro capitalismo, da Idade Média para a Idade Moderna, o que a gente percebe é que o Estado, na verdade, além de não estar constituído enquanto tal, havia diversos poderes simultâneos, os reinos, os reinados, os próprios feudos, os senhores, até a unificação política em torno de um Estado-nação, aí sim que foi acontecer mais para frente, mais cedo na Inglaterra, mais tarde na Itália, enfim, o surgimento de um Estado, ele também se atrelou a essas preocupações de gerir essas populações, de gerir esses corpos, que eram corpos tidos hoje, ao nosso ver, totalmente indisciplinados, porque não existia de fato o estabelecimento de um modelo de força de trabalho, cada um trabalhava meio que do jeito que dava, tinham as terras, tinham as plantações, as pessoas colhiam, plantavam, cozinhavam, enfim, costuravam, vendiam coisas, estava tudo muito misturado, né? E aí o capitalismo, ao longo do seu estabelecimento, que foi um processo árduo, ele teve, então, que precisar deste apoio do Estado para disciplinar essa força de trabalho, para disciplinar essas pessoas que não estavam acostumadas a, enfim, trabalhar em um regime totalmente diferente do que elas trabalhavam antes e não ter terras e não serem donas e terem esse poder de se autossustentar sem depender de um salário. Tudo isso foi um processo, e eu até acho que vou falar em outro vídeo sobre essa questão do trabalho e as suas reconfigurações diante dessa pandemia. Mas o que eu queria apontar então é que, de fato, o negócio vem mais anteriormente do que do século XIX. Começa mesmo no século XVII uma preocupação em gerir essa população, em gerir a população na época de vagabundos, né, de pessoas que ficavam vagando pelas cidades, que tinham sido expulsas do campo e que elas recusavam a entrar num regime fabril ou entrar num regime de produção para alguém, em trabalhar para alguém. Tudo isso virou um problema nessa época e, de fato, o Estado teve que intervir e criar uma série de alianças para que isso acontecesse.
que as pessoas de fato se submetessem a sua força de trabalho ao capital, elas entendessem que esse seria o modelo de vida dali para frente. Não foi um processo pacífico. Isso dado, a gente tem um outro momento, que é um momento mais posterior, né, no final do século XIX, início do século XX, a partir do qual o corpo humano cada vez mais passou a ser invadido e modificado, e gerido e gestado para atender ao capital, atender então aos desígnios de ser uma força de trabalho, de ter uma disciplina, de ter um regime de vida. E aí isso aconteceu, né, na segunda Revolução Industrial, e o indivíduo então passando por todas as instituições que o modelavam desde a infância na escola, o reformatório, a fábrica, passando pelo hospital em determinados momentos. Então, todos os corpos cada vez mais sujeitos a um controle e geradores, sim, de formas de saber que contribuiriam para que o poder incidisse dessa maneira mais difusa. Com a chegada da tecnologia, na nossa era atual, a gente percebe que esse processo continuou. Eu até falei recentemente do pós-humanismo e do corpo invadido e modificado pela tecnologia, os cyborgs, cada vez mais essa interação do corpo com os aparatos técnicos. E no último vídeo eu falei, então, do controle social exercido pelos corpos a partir desses acoplamentos, né, via telefone celular e o conjunto de dados que se obtém de cada um. Então, cada um de nós como um banco de dados, muitas vezes acessível e manipulável. E isso cada vez mais em diálogo com o estabelecimento de um novo modelo de gestão das populações a partir dessa pandemia. Então, vale a pena a gente falar e pensar na questão da governamentalidade, que também traz Foucault, que é o que a gente está vivendo agora. O governo, os poderes governamentais, eles estão travando uma batalha de fazer valer o seu poder, de fato, de aplicar o seu poder sobre os cidadãos, sobre as populações, porque se eles não aplicarem esse poder, corre-se o risco dessa pandemia se espalhar, dessa pandemia tomar proporções ainda mais complicadas. Foucault mostra, né, durante um bom período, os Estados-nação europeus eles estavam preocupados com a questão de gerir o território. Justamente nessa época dos feudos, da Idade Média e mesmo das guerras entre os países, né? E ao longo do tempo ele foi percebendo como, na verdade, ele precisava começar a gerir os problemas da população. Essa migração, digamos assim, né? O Estado passou a olhar para os problemas da população e pensar em administrar melhor, em gerir esses recursos administrativos para ter administração sobre o poder da vida. E a gente vive um momento em que, de fato, depois de um bom tempo de estados neoliberais ou com práticas que flertam com o neoliberalismo, pela primeira vez o Estado tem que, de fato, começar a pensar em seus recursos, em gerir os seus recursos administrativos para conter uma situação que envolve a vida de sua população. Então, de fato, a gente percebe um retorno, uma retomada de alguns aspectos de biopolítica, de biopoder, de gestão da vida e da morte dessa população. E o Estado, muitas vezes, tendo que atuar de uma maneira mais centralizadora, mais repressora, exercendo de fato o poder soberano, ou seja, um poder mais centralizador e menos difuso. Isso não significa que as outras formas de poder também não estejam presentes,
mas a instituição, ela começa, algumas instituições, né, como os hospitais, mesmo os poderes executivos dos estados e dos municípios e todo o Ministério da Saúde, passam a ter um conjunto de normas, de regras que devem ser cumpridas pela população, e mais do que cumpridas pela população, a população tem que sentir que isso tem que partir dela, né? A ideia aqui, quando Foucault fala em governamentalidade, é justamente criar sujeitos governáveis, através de várias técnicas desenvolvidas de controle, normalização, modelagem da conduta das pessoas. Ora, o que estamos observando é justamente isso, uma tentativa muito grande de fazer as pessoas ficarem em casa, se higienizarem, evitarem contato social. E, a partir daí, então, a tentativa é de formar esses sujeitos cidadãos que são governáveis e que obedecem a essas normas, que obedecem a essas regulações, a esses elementos, então, de poder muito mais presentes, muito mais, digamos assim, palpáveis e muito menos difusos, porque, de fato, o Estado se vê nessa obrigatoriedade de gerir a sua população, de gerir a vida da sua população. Em contramão a tudo isso, a gente percebe que para vocês verem, não há um único poder num único vetor. O próprio poder executivo do presidente, ele está atuando num outro vetor de poder contrário ao vetor de poder pregado pelos prefeitos, pelos governadores, até pelo próprio Ministério da Saúde, que visa meio que atrapalhar todo esse jogo discursivo e esse jogo de imposição de uma conduta, porque ele oferece um discurso alternativo a tudo isso, e por ser o poder máximo do presidente da nação, do executivo, o que acontece é que isso gera uma confusão e gera margem para dualidades, né? E aí, não que ele também não queira governar condutas, ele quer governar condutas, mas num sentido contrário, que é o de liberar a população. Então, uma das perguntas que a gente faz, se a formação de subjetividade está atrelada à governamentalidade e há diferentes discursos aí em jogo, qual vai ser o discurso que vai se sobrepor? Como vão ser as formas de subjetividade que vão surgir a partir daí? A gente percebe que há pessoas desobedecendo a essas regulações e pessoas e empresas desobedecendo e pregando um outro modelo que minimiza os efeitos drásticos dessa pandemia no geral, na população, na saúde da população. E a gente se pergunta, então, que sujeitos governáveis, quais vão ser as práticas de fato que vão atravessar os sujeitos que estão em suas casas em isolamento, ou que estão nas ruas trabalhando, ou que estão nas ruas vagando. De que forma, então, esse poder ele atravessa os sujeitos e permite a conformação de um sujeito disciplinado e capaz, então, de obedecer e agir conforme esse poder maior pregado pelos governadores e pelos prefeitos, ou se, de fato, é um sujeito que vai desobedecer e ir na contramão, mas muito alinhado com um outro contradiscurso do presidente da República. Então, a gente tem múltiplos vetores para pensar essa relação de governamentalidade, de biopoder, e além de tudo a gente tem, que eu falei previamente em algum outro vídeo aí, a questão da necropolítica, que é uma bionecropolítica digital que está se configurando e se colocando também como um desafio, porque quando a gente pensa nas populações menos favorecidas, a gente vai perceber como é sobre elas que incide essa bionecropolítica, porque é de fato um motor
genocida que está em jogo de não se importar com determinadas vidas, de deixar algumas vidas irem, morrerem, afinal de contas é isso que os empresários estão falando, não é verdade? Algumas pessoas vão ter que morrer, mas a economia não pode morrer, a economia não pode afundar. Então, quais as pessoas que vão morrer? Não vão ser as pessoas próximas a eles imaginam, né? Na verdade, isso a gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer, mas está muito claro que o que está posto aqui é um processo de exclusão e de extermínio de determinados grupos da população que de fato não fazem diferença, ou se pensa que eles não fazem diferença. Quando eles entenderem que é porque existe um excedente, talvez, de força de trabalho, não sabemos. Mas também tem toda a questão estrutural do racismo e do extermínio de populações que de fato, são tidas como indiferentes. Então, todos esses são aspectos que a gente tem que refletir, tem que discutir com os outros, com aquelas pessoas que estão próximas a nós nesse momento, para que a gente tenha um exercício mais crítico do que está acontecendo na situação. Continuaremos nos próximos vídeos.